Olha, tudo é ruim, né, ô Fábio? São ruídos que ele vai tendo, né? Você sempre, para efeito de entender o eleitorado, tem que considerar que tem aqueles eleitores certos de um candidato de direita. São pessoas que nunca votaram no PT, sempre votaram no PSDB, em 2018 acabaram votando em Bolsonaro. Então, são eleitores certos. Esses daí podem acontecer o que for, vão continuar votando na direita. Pode ser Bolsonaro, pode ser outro candidato de direita. Você tem o inverso também, os eleitores que sempre votaram na esquerda, né, que em todo esse período votaram em Lula, Dilma, Haddad, enfim, somente candidatos do PT. E você vai ter o eleitor, né, esses eleitores que votam certo, né, os eleitores da direita, os eleitores da esquerda, são aqueles eleitores que asseguram a existência de direita e de esquerda, né? E os eleitores que mudam de voto são os que asseguram a alternância no poder. Então, tem eleitores que podem votar ou na direita ou na esquerda, dependendo das circunstâncias. Essas denúncias atrapalham Bolsonaro junto a esse eleitorado, a esse eleitor que muda de voto de eleição para eleição. Essa aí, no caso da rachadinha, né, ela não vai ter uma consequência jurídica, porque é algo feito antes do mandato, enfim, legalmente você não pode fazer nada com isso. O máximo que você pode fazer com a denúncia dessa é desgastar a imagem de Bolsonaro. Você tem o ataque que ele faz a Lula, ataque que ele faz ao PT de corrupção. Isso daí dificulta esse ataque. Não estou dizendo que impeça, mas dificulta, né? Eu, por exemplo, acompanho, com pesquisas, né, o raciocínio dos eleitores. Esse eleitor que vota certo na direita, ele já tem agora a justificativa para manter o apoio ao Bolsonaro. Você sabe qual é? É o seguinte, né, pessoas mais velhas, isso eu já vi, relatos, né, em pesquisa, a pessoa relatando com a vida dela, né? Olha, eu fui vacinado graças ao governo federal, graças a Bolsonaro. Tá? Por quê? Porque primeiro a pessoa decidiu apoiar Bolsonaro, depois ela buscou uma justificativa racional para essa decisão. Isso daí é parte do comportamento humano. Os seres humanos são assim. Tá? Então, esse é o voto certo. Como também é o voto certo, como eu mencionei, na esquerda. Já está decidido votar na esquerda. Aí você arruma uma justificativa. E aquele que está ali no meio, ele precisa passar uma experiência, em geral, é passando uma experiência traumática, quer dizer, que tem a ver com experiência real na vida da pessoa. A corrupção só não basta. Tá? Tem que ser corrupção acompanhada de alguma coisa. Né? Foi o que aconteceu que precedeu a eleição de 2018. O eleitorado olhava para os políticos e diziam, minha vida piorou, aumentou o desemprego, diminuiu o meu poder de compra e ainda por cima eles estão roubando. Aí vira um tremendo problema. Tá? Mas é isso, quer dizer, essa denúncia de hoje ela é importante no sentido de desgastar a imagem de Bolsonaro. A última eleição ela foi, em boa parte, decidida pelo antipetismo, algumas características que você coloca aí que ajudaram a formatar esse voto. De lá para cá, o Bolsonaro foi eleito e hoje o Bolsonaro tem uma rejeição maior do que a rejeição do Lula. E olhando as pesquisas, na média das pesquisas, nem é só um candidato que são as pesquisas de hoje, evidentemente, das últimas. O Bolsonaro não se elegeria, perderia para mais de um candidato. Isso aí as pesquisas variam um pouco. A minha pergunta é se o antibolsonarismo, qual o peso que você dá ao antibolsonarismo na próxima eleição? Se ele pode ser decisivo, assim como o antipetismo foi na última eleição. Mano, eu costumo dizer o seguinte, tem algumas terminologias que todo mundo passa a usar, como se aquilo fosse uma espécie de ente separado de outros fatores, né? Então, todo mundo usa essa coisa do antipetismo, né? Se a gente pegar a série de dados, o Datafolha, até faz muito tempo que o Datafolha não faz essa pergunta, tá? Da simpatia partidária no PT. Então, durante o governo Lula, no segundo mandato em particular, lá no último ano, né, o petismo aumentou. Né? No início, os 2 primeiros anos do governo Dilma, o petismo estava na sua situação máxima, e o antipetismo mínima. Aí veio o desemprego no segundo mandato de Lula, e o petismo despencou e o antipetismo aumentou. Quer dizer, é tudo mais ou menos a mesma coisa, é um bolo só, né? Um fenômeno só.
Ora, o PT é o grande organizador das preferências do eleitorado, né? Você não tem, diferente dos Estados Unidos, Reino Unido, até mesmo França, Itália, você tem um partido de direita, um partido de esquerda. A Espanha, isso é muito claro, o PSOE na esquerda, o PP na direita. Então você tem a preferência por esses dois partidos. Tem aqueles que preferem o PSOE e rejeitam o PP, tem aqueles que preferem o PP e rejeitam o PSOE. No Brasil não tem esse partido de direita, tem o partido de esquerda. Então tem aquele que prefere o partido de esquerda e aquele que rejeita o partido de esquerda. Aquele que rejeita o partido de esquerda vota na direita. Então, como o governo Lula foi muito bem, o PT passou a ser muito mais aceito. Como os 2 primeiros anos de Dilma estavam indo muito bem, o PT passou a ser muito mais aceito. Como piorou muito a vida do brasileiro nos anos subsequentes de Dilma, o PT passou a ser muito rejeitado. Né? E isso também reflete, né, o fato de haver governo e oposição. Quer dizer, tem esquerda e direita e tem governo e oposição. Né? Ora o governo é a esquerda, ora o governo é a direita. Agora o governo é a direita, no caso até extrema-direita. O eleitorado não está avaliando bem, por razões econômicas, pela mistura, economia, pandemia, né? Pela imagem de Bolsonaro. O eleitorado não gosta de alguém que fica brigando o tempo inteiro, a imagem de brigão. Ele gasta o tempo dele todo brigando, não se preocupa com resolver os problemas do país. Isso é muito ruim para ele. Né? E aí o eleitorado vê isto e diz, agora eu vou para o PT. Né? Então é isso, é a alternância do poder. Né? Aí não tem jeito, não tem esse ente, né, separado. Né? Isso tudo é parte da disputa política.